Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, então, sobre missões jesuíticas. E hoje a gente vai falar um pouquinho do primeiro ciclo das reduções jesuíticas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não se sabe, pessoal, o número certo, né? O número exato de quantos pueblos missioneiros existiram. Então, assim, alguns falam que existiram 30 pueblos, né, entre os países do Paraguai, Argentina e Brasil. Outros falam em 33, outros falam em 38, como a gente já havia visto no vídeo anterior. Então não tem esse número exato, né? A gente vai pelo que a maioria dos autores falam, então, que eles remetem a esse número de 30 povos, né? Há uma discordância desse número, porque alguns autores, eles consideram como redução alguns povos que não tiveram seu pleno desenvolvimento, tá? Então, alguns povoados que não tiveram tanta importância, né, e que ao menos tiveram um padre, né, não é contado, tá? Então, esse número 30 povos são reduções que chegaram a ter uma certa importância, que chegaram a ter um certo desenvolvimento. Quando a gente fala em sete povos, tá? A gente se refere a uma denominação específica de um aglomeramento de reduções instaladas no lado esquerdo do Rio Uruguai, tá? A partir de 1682. No entanto, não existiram apenas os sete povos, né? E é isso que a gente vai ver na aula hoje. Muitas pessoas acham que as reduções jesuíticas no nosso estado, né, que a história das reduções compreende esse período no qual se desenvolveram essas sete missões, mas na verdade não. E a gente vai ver isso na aula de hoje, certo? É importante a gente frisar então. Bem, tivemos dois ciclos missioneiros no Rio Grande do Sul, o primeiro e o segundo, tá? O primeiro ciclo, ele foi de 1626, né, e termina em 1637. Ou seja, eles sobreviveram aqui nessas terras, né, durante 11 anos, tá? A gente já vai falar o que aconteceu, mas depois esses padres jesuítas, eles se retiram com os índios e retornam, então, muito tempo depois, né? E iniciam o segundo ciclo jesuítico, então. Então, esse segundo ciclo, ele inicia em 1682 e termina em 1768, ou seja, ele durou aí 86 anos, tá? O primeiro ciclo, então, ele começou com a chegada do padre Roque Gonzales na, no, na localização que fica a noroeste, tá, do nosso estado. Sempre, né, remetendo à margem esquerda, então, do Rio Uruguai. O padre Roque Gonzales, ao chegar nessas terras, então, ele funda a primeira redução, que é São Nicolau, tá? Então, São Nicolau, nessa primeira fase, chega a ter 4.000 almas. O que significa isso? Hoje a gente conta, São Borja tem 60 e poucos mil habitantes, né? Eles não contavam assim, eles contavam por almas, né? Então, 4.000 almas eram 4.000 índios, né? 4.000 habitantes, tá? Então, na primeira fase, São Nicolau chegou a ter, então, essa quantidade aí de índios reduzidos, né? De índios aldeados, enfim, né? O padre Roque Gonzales, ele fica, né, na redução de São Nicolau, porque eles tinham a intenção de explorar esse território e de fundar outras reduções também, né? Então, ele fica em São Nicolau juntamente com outros padres, mais nesse papel estratégico, né, de desbravar esse território aí. A partir da fundação de São Nicolau, então, surgiram outras reduções que integraram, né, as 18 missões jesuíticas do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, na sequência vocês verão que essas reduções,
elas estavam distribuídas, né, quase todo o território do Rio Grande do Sul. Claro que não chegou até o litoral, mas elas se distribuíram bem mais do que a gente conhece como o segundo ciclo, né, dos sete povos. E embora a gente tenha uma referência da proximidade de onde elas se localizavam, o local exato mesmo é muito difícil da gente pontuar, porque, bem, existem uma escassez, né, de informações e os vestígios dessas reduções são bem raros mesmo. Então, hoje já existe um maior aprofundamento em pesquisas para se saber aonde eram essas reduções, mas na sequência vocês verão um esquema que vai mostrar para vocês o nome dessas 18 reduções, né, a data que elas foram fundadas e a localização próxima delas, né? É essa informação que eu posso passar então para vocês. Nessa primeira fase do ciclo missioneiro aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, tem algumas coisas que eu vou destacar para vocês, tá? Como sendo importantes, enfim, para os nossos estudos e para vocês terem esse conhecimento para atuar aí na área profissional futuramente. Primeiro, há uma confusão, né, em relação à redução de São Miguel das Missões. Por quê? Porque, na verdade, gente, existiram 3 reduções nominadas como São Miguel, tá? A primeira, que não é tão importante assim para nós, ela foi fundada na província do Guairá, que a gente já comentou aqui no vídeo anterior. Em 1626 ela foi fundada, né? E foi destruída posteriormente pelos bandeirantes em 1630. Então existiu lá um povoado com esse nome. Bem, a segunda missão, chamada de São Miguel, existiu nesse primeiro ciclo que a gente está abordando aqui. E essa missão teve sua importância nesse primeiro ciclo, sim. Ela era localizada próximo à cidade de Santa Maria, tá? E ela foi fundada em 1632 e destruída também pelos bandeirantes em 1637, tá? A gente já vai falar um pouquinho nela. E a terceira, né, redução nominada como São Miguel faz parte do segundo ciclo das missões aqui no Rio Grande do Sul e faz parte dos 7 povos das missões, então, né? Ela foi fundada em 1687 e o seu marco permanece até hoje, né? Nós temos as ruínas, então, de São Miguel aí, que é considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade, tá? Então, quando eu falar em redução de São Miguel, visualizem o ano a que está se referindo, que aí vocês podem imaginar a qual dessas 3 reduções que existiram, né, está se remetendo então. Vamos falar um pouquinho sobre a redução de São Miguel, então, que faz parte desse primeiro ciclo missioneiro que a gente está abordando nesse vídeo, tá? A redução de São Miguel do primeiro ciclo, ela ficava próximo à cidade de Santa Maria e tem como fundadores o padre Cristóvão de Mendonça e o padre Paulo Benavides, tá? As instalações, pessoal, dessas reduções do primeiro ciclo, elas eram extremamente precárias, tá? Elas não dá nem para se comparar com as missões do segundo ciclo. Era extremamente precária e os agrupamentos eram bem menores, né? A igreja, por exemplo, nessa redução de São Miguel do primeiro ciclo, era de pau a pique, tá? Então era bem precário mesmo, né? Em função das investidas aí dos invasores bandeirantes, né, nessa redução
de São Miguel, o povo miguelista, ele acaba abandonando e se retirando, tá, da missão, e eles vão permanecer, então, próximo à redução de Conceição, na Argentina. Ali, pessoal, eles permanecem por 50 anos, né? Em torno de 50 anos eles permanecem naquele território. E depois desse tempo todo, eles decidem então voltar para as terras aqui do Rio Grande do Sul e se instalar no que é hoje São Miguel, tá? Por que eles retornaram? Bem, porque a gente vai falar daqui a pouco que essas invasões, esse perturbamento por parte dos bandeirantes, ele acaba cessando, né? Então, esse povo retorna aqui para o Brasil. Nos 11 anos de trabalho jesuíta em solo gaúcho, né, esses 11 anos eles se caracterizaram como um trabalho de catequização dos índios, né, e nesses aldeamentos, sem grandes aglomerados, né, não houve tempo, pessoal, para que eles pudessem se desenvolver, né, imaginem 11 anos somente, né, 11 anos desde o início, tem reduções que duraram bem menos que isso, tá? Então, não existiam grandes templos, né? As igrejas eram extremamente simples. A arquitetura era simples, era de pau a pique, como a gente estava falando anteriormente. Assim, nessas condições, não tinha como florescer uma arte, né? Não tinha como a economia ter uma economia de uma forma organizada, né? E não tinha como existir qualquer projeto urbanístico também, né? Isso veio acontecer depois, né, no segundo ciclo, que a gente vai comentar mais para frente. Mas tem alguns fatos de extrema importância histórica para o nosso estado e que é importante de ressaltar. Por exemplo, o padre Cristóvão Mendoza, né, o mesmo que fundou a redução de São Miguel do primeiro ciclo, né, que a gente falou, que fica ali próximo a Santa Maria, ao que é Santa Maria hoje, né? Ele, juntamente com o Pedro Romero, o padre Pedro Romero, né, eles introduziram o gado aqui no Rio Grande do Sul, né? Olha que fantástico. Eles introduziram esse gado em 1634, né? Antes deles se retirarem aqui no primeiro ciclo, né? No decorrer desse primeiro ciclo, esse gado foi introduzido por esses padres e somente depois, quando eles tiveram que abandonar por causa das investidas dos bandeirantes, né, eles se retiram dessas reduções e vão para a Argentina. Bem, o que acontece? O gado fica solto pelo campo, né, transitando, pastando, né, passando pelos banhados, pelas pastagens, né, e acontece aí uma reprodução extraordinária desse gado, né? Então, os padres tinham conhecimento, né, dessa fonte de alimento, que era o gado chimarrão, como ele era chamado, e aproveitaram, né, posteriormente esse gado para a subsistência, então, dos sete povos. Então, não esqueçam desse fato, né? Foram os padres jesuítas que trouxeram o gado para o Rio Grande do Sul e que foi palco aí para diversos enfrentamentos futuramente entre espanhóis, portugueses, índios, né? Não só o índio Guarani, mas também outras tribos de índios que viviam por aqui e que também queriam o seu pedaço aí, né? A sua quantia de gado para consumo. Esse período em que o gado ficou solto no Rio Grande do Sul, ele é conhecido como Vacaria del Mar, né? Então, Vacaria del Mar é esse período em que o gado ficou livre, se reproduzindo, né? Principalmente aqui na campanha gaúcha. Existem estudos de que os padres jesuítas também teriam inserido o gado em outras localidades do estado, né? E aí existem outros nomes referentes a isso. Mas a nossa aqui da campanha é Vacaria del Mar, né? E o gado se reproduziu extraordinariamente aí nesse período. Existem informações de que os padres, né, tendo
conhecimento de que isso aconteceria, eles até nesse meio tempo, entre um ciclo e outro, eles teriam introduzido mais gado para que eles se reproduzissem mais depressa ainda, né? Enfim, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, é bem interessante também. Depois tem todo o ciclo do Shark, né, que faz parte da economia do nosso estado e que é bem interessante também da gente ter conhecimento, tá? Outra questão importante de pontuar aqui referente a esse primeiro ciclo, né, na verdade é um pouquinho depois do primeiro ciclo, mas está atrelado a isso, foi a Batalha do Mbororé, né? Os jesuítas, né, os padres jesuítas, eles se retiram em função das investidas dos bandeirantes e, diante de todo esse quadro de insegurança, né, com que eles passavam, eles começaram a apelar, então, para a coroa, para a administração e para a coroa espanhola, para que deixassem, né, permitissem com que eles armassem os índios. Diante disso, eles teriam condições de enfrentar também os bandeirantes, tá? Então, o que acaba acontecendo? Essa permissão vem, né? Eles são, então, foi dado ok, que eles poderiam, então, se armar e eles formaram, pessoal, pequenos exércitos, tá? Eles se muniram de espingardas, de espadas, né? Eles começaram a fabricar os seus próprios canhões, né? Como, professora? Bem, os canhões, vocês podem fazer uma pesquisa aí na, na, na casa de vocês, mas esses canhões, pessoal, eles eram feitos de tronco de bambu ou tronco de madeira mesmo, tá? E eles enrolavam várias camadas de couro cru, né, nesse canhão, que ele resistisse, então, a atirar né, as pedras sem se destruir, digamos assim, né? Então, era tudo bem precário, mas eles se armaram, sim, para enfrentar os bandeirantes, né? Em 1640, então, eles já tinham todo esse exército, né? Eles já estavam preparados. E em 1641 é que aconteceu a Batalha do Mbororé. O que aconteceu nessa batalha? Bem, que é importante, né, da gente falar. Os bandeirantes, nesses ataques anteriores que eles vinham fazendo aos índios e aos padres jesuítas, eles perderam alguns parceiros deles, né, que ficaram presos aqui nas aldeias. Os índios prenderam, né, alguns bandeirantes também. Então, esses bandeirantes, eles armaram uma poderosa bandeira, né, com a finalidade de tentar reaver esses prisioneiros daqui, tá? E também de ocupação, exploração, né, do território também. Então, essa bandeira, ela tinha em torno de 500 paulistas, apoiados por 4.000 índios tupis, né? Relembrando, a gente já viu anteriormente que existiam aí tribos inimigas, tá? E os bandeirantes, eles coletavam muita informação do Guarani com as tribos dos tupis, tá? Então, eles se juntaram entre 500 aí paulistas, né? Esse número não é exato, né? Há uma discordância entre os autores, mas é um número aproximado, tá? E eles desceram o Rio Uruguai em 700 canoas de guerra, tá? Para atacar tanto as missões do lado oriental quanto do lado ocidental, né? Ou do lado esquerdo como do lado direito, enfim. Então eles desceram chefiados então por Jerônimo Pedroso, né? Que o bandeirante que estava à frente aí do comando de todo esse exército, né? E só que tem um porém. Olha o que aconteceu. Um jesuíta, né, o padre Dias Tânio, algo assim, ele estava no Rio de Janeiro nesse período. E ele ficou sabendo sobre esse ataque dos bandeirantes. O que ele faz? Ele acaba mandando, então, emissários para avisar, tá, os jesuítas que esse ataque ocorreria. Então, o jesuíta que estava à frente,
Aí nessa época, né, no comando era o padre Pedro Romero, né? E aí ele que organizou, diante dessa informação que ele recebeu, né, do Rio de Janeiro, ele organizou então o povo guarani num exército de 4.000 homens, sendo que desses 3.000 estavam armados com arcabuzes, né? E outras peças de artilharia. O que é arcabuzes, professora? É uma arma, tá? Era uma arma feita de madeira, ela era mais ou menos em linha reta, assim. Ela era uma arma feita de madeira que tinha o cano de metal, por onde eles colocavam a pólvora ali e, né, estavam prontos para guerrear. Se vocês fizerem uma busca aí na internet, vai aparecer. E aí, o que aconteceu? Né? Houve uma destruição total dessa bandeira, tá? Então, foi algo assim estrondoso, né? E aí, claro, os bandeirantes se retiram, os que sobraram, né? Tinha muita gente nessa bandeira de alto escalão deles, então muita gente importante também acabou falecendo, né, nessa batalha. E os bandeirantes se retiram e começa a paz, né? Aqui começa um período de paz nos territórios, então, da província do Paraguai, o que proporciona com que futuramente aconteça essa exploração territorial de uma forma mais tranquila e, inclusive, que se desenvolvam aí os 7 povos das missões, que é o nosso tema da próxima aula, tá? Então, pessoal, foi rapidamente falando para vocês, né? Foram esses os acontecimentos sobre o primeiro ciclo missioneiro. Claro que eu não estou falando detalhadamente para vocês, porque essa história é bem extensa e tem muita coisa a ser contada, a ser pesquisada, né? E nos vídeos que eu estou me propondo a fazer para vocês, não daria tempo de explanar tudo muito detalhadamente. Então, para essas nossas aulas, eu estou dando uma visão geral do que aconteceu e espero que vocês estejam conseguindo absorver um pouco, então, né? Sendo que a gente já comentou que é importante nós, como futuros profissionais aí da área do turismo, que a gente tenha conhecimento da história da nossa região para pensarmos então em possibilidades, né, e alternativas de desenvolvimento, certo? Um beijão para vocês, se cuidem e até o próximo.